Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o primeiro vídeo de alguns vídeos que eu quero estar fazendo aqui no canal. E esse canal eu quero dedicar à ressonância harmônica. Lembrando, não falo em nome do professor Hélio Couto, eu não falo em nome da equipe dele, de ninguém. Isso é só a minha experiência pessoal, que assim como muitos outros vídeos me ajudaram também nesse processo sobre a ressonância harmônica, eu acredito que o meu vídeo possa vir ajudar e alcançar pessoas também que tenham as mesmas dúvidas, os mesmos medos e tudo que também me aconteceu. Bom, vou fazer um breve resumo de como eu conheci a ressonância harmônica e logo eu vou contar mais ou menos como foi o processo, né, meu com a ressonância harmônica. Então, o que aconteceu? Eu entrei assim num processo já de autoconhecimento. Eu estava assim numa busca de querer resolver alguns problemas que me incomodavam, né, na minha maneira de ser, no meu comportamento. Então, primeiramente eu comecei vendo alguns vídeos da Cristina Cairo, não sei se vocês conhecem, que ela fala sobre linguagem do corpo, achei super interessante, né, que cada ponto do nosso corpo representa algo na nossa vida. Até cheguei a fazer a oração do perdão por 90 dias, que tá no site dela. E aí foi quando tudo começou a fazer muito sentido. Tive catarses também com a oração do perdão, que eu nem sabia até então que eram catarses. Então eu sentia como se estivesse realmente limpando o meu inconsciente, limpando algumas lembranças, traumas e coisas. E essa oração do perdão você faz para o seu pai e para sua mãe, um dia para um, outro dia para outro, dentro dos 90 dias, sem falhar. E eu consegui. Acabando este processo, antes mesmo de acabar, assistindo os vídeos dela, ela recomendou que é muito importante que a gente se autoconhecesse, e uma das ferramentas importantes seria a astrologia. Então, eu decidi fazer meu mapa natal, e eu fiz meu mapa natal com uma astróloga muito querida. Então, ela me né, com o desenvolver da conversa, ela me comentou sobre Hélio Couto, até me explicou certinho, falou, você segue o caminho das palestras e tal. Então, na hora que a gente acabou de conversar, eu achei interessante. Eu já tinha ouvido falar o nome de Hélio Couto algumas vezes no YouTube, me aparecia, mas eu nunca dei um passo mais adiante, né? Então, o que eu fiz? Eu entrei no site dele e li sobre a ressonância harmônica, ele tem uma breve explicação, e comecei fundo no caminho das palestras. Foi assim, foi denso, mas foi muito esclarecedor. Conforme eu ia assistindo o caminho das palestras, as fichas iam caindo, dá até aquela sensação, né, de ai meu Deus, então quer dizer que isso não era assim, então. E é muito engraçado, porque é um processo, né? Eu acho que se eu não estivesse pronta para encarar a realidade de fato, eu não teria aguentado, né, terminar de assistir o caminho das palestras. É o que acontece com muita gente. E é normal, porque cada um tá no seu processo, né? Então eu comecei a assistir, maratonar de verdade. Então, claro, como eu não podia parar minha vida para assistir os vídeos, não como eu gostaria, então enquanto eu tava trabalhando, eu tava escutando. Acho que eu gastei uns 2 fones de ouvidos desses. Agora meu marido me deu um bom, mas acabava a bateria muito rápido e eu ficava assim. Mas foi assim, libertador, e ao mesmo tempo eu vinha sentindo já no caminho das palestras muitas catarses. Principalmente, eu lembro, na palestra da exploração sexual de mulheres, animais. Bom, não vou falar muito, né, porque tá lá, vocês têm acesso. Foi muito forte pra mim, me tocou demais. E nesse dia eu tive até enjoo, sentia... A maioria das minhas catarses aconteciam assim no final da noite, e no outro dia eu não aguentava trabalhar porque me doía todo o meu corpo. Era como se eu tivesse sido literalmente atropelada por um trator.
Então, eu não aguentava fazer nada, até tinha suores noturnos e coisas assim. E acordava no outro dia totalmente péssima. Mas eu fui capaz, eu entendia que era por isso, porque era algo tão forte, né? Para você ter uma ideia, as nossas crenças estão tão enraizadas que eu acho que essa luta, né, do nosso ego de não querer aceitar que há outra realidade, que nem tudo é o que parece ser, e eu acho que há uma guerra tão grande dentro da gente que, claro, se reflete, né, no nosso exterior, no nosso físico, e por isso a gente se encontra assim tão mal. Mas foi sendo ao mesmo tempo libertador e eu cada vez tinha mais sede de saber mais. É muito interessante que nas palestras o professor recomenda muito material, muitos livros, muitos filmes, que aí você, por exemplo, tem filmes que seguramente você já assistiu, mas não com essa visão que ele fala, né, da mecânica quântica. Então, gente, bom, não vou enrolar muito mais, no Caminho das Palestras foi isso que aconteceu, eu assisti todos, o Caminho das Palestras 1 e o 3, perdão, o 2 é opcional, eu também assisti, mas é opcional, e para você poder pedir a ressonância harmônica, e foi isso que eu fiz. Quando eu acabei, eu escrevi um e-mail, falei que eu já tinha, a parte você tem que ler o livro Mentes Informadas, do professor, que é um livro, assim, de quase 400 páginas, ou mais de 400, mas você lê rapidinho porque o assunto é tão interessante que você nem vê, então eu aproveitava também, enquanto eu tava no metrô, ou antes de dormir, eu sempre lia bastantes páginas antes de dormir, então eu conseguia ir adiantando, eu fazia isso paralelo às palestras. Porque eu tava muito curiosa sobre ressonância harmônica, ao mesmo tempo um pouco assim, mas assim, eu nunca tive medo como muita gente relata, né? Porque é forte você saber que tudo na sua vida acontece dependendo de como você vibra, dos seus pensamentos, tudo você atrai, né? Mas, igual o professor falou, a gente já vem fazendo isso há muito tempo, por isso muitas vezes a gente atrai muita escassez, a gente atrai relacionamentos ruins, porque a gente não tem essa ideia de que somos nós mesmos que atraímos tudo aquilo pra gente, né? Então, a partir do momento que você começa a ter essa percepção, as coisas mudam. Enfim, então, gente, aí, o que aconteceu? Eu pedi a primeira onda. Olha, uma coisa super interessante que aconteceu foi que eu lembro exatamente, eu pedi a onda num dia anterior, à noite. No outro dia, à 1h da tarde, eu lembro como se fosse hoje, eu estava trabalhando, a minha cabeça me deu um chacoalhão aqui, ó, assim, ó, que até minha visão ficou assim meio borrada, e eu senti como que alguém pegou minha cabeça, assim, e chacoalhou, sabe? Foi muito estranho e ao mesmo tempo eu fiquei assim, não tive medo, porque eu falei a ressonância harmônica. Eu achei na hora, eu falei, o professor tá mexendo alguma coisa. Então, eu fiquei super feliz, que eu falei assim, bom, deve estar prestes a chegar. Então, na mesma noite, às 11 e pouco, chegou o e-mail, mas eu vi só na manhã seguinte, então aí eu tive certeza que foi, sim, por causa da ressonância harmônica que eu senti isso que eu nunca tinha sentido antes. Enfim, quando eu recebi, muita gente fala aqui no começo, muita alegria e tal, pra mim, na verdade, foi bem o contrário. Quando chegou minha primeira onda, nossa, os primeiros dias foram muito difíceis pra mim, eu me sentia totalmente perdida, porque o que aconteceu? Eu notei meu marido super frio, distante comigo, eu me senti muito sozinha, eu sentia muita tristeza e eu chorava, até que um dia eu deitei na cama, era um domingo de manhã, eu me lembro, meu marido veio atrás de mim e ele falou, por que você tá assim e tal? Eu falei, me veio um insight na hora, eu falei, eu sei por que eu tô assim. Eu falei assim,
eu quero controlar tudo e todos, eu não solto, eu preciso soltar, eu realmente queria controlar toda a situação, tudo que acontecia ao meu redor, e eu acho que eu fiz isso por muito tempo e não me dava conta, mas a ressonância me fez eu ter essa consciência, né, de que eu era muito controladora, ainda sou um pouquinho, mas eu era muito, poxa, é um domingo, tá sol, e como assim a gente não vai dar um passeio, sabe? Eu quero dar um passeio, vamos, né? Gente, não é assim. E o outro, sabe? Então eu me senti muito egoísta, muito, né, nessa questão do controle, querer que as coisas saiam tudo como eu quero, como eu planejo, e quando não sai, quando não saía, eu ficava muito triste e preocupada. E não é assim, cara. Então, me veio esse insight na hora e eu decidi melhorar essa parte em mim. Então, eu estive buscando alternativas, né? Até me encontrei com o Ho'oponopono mágico da Beth Russo, que me ajudou muito, muito mesmo também. Eu segui fazendo constantemente, todos os dias, as 108 vezes, por vários dias, e me ajudou demais. Ou sempre quando eu tinha alguma situação difícil, eu também fazia uso, não as 108 vezes, né, mas repetia as frases ali em algum momento. Outra coisa que me ajudou muito, que isso já vem lá do mapa astrológico, mas que me ajudou muito no processo da ressonância harmônica, foi a questão do julgamento. Eu era muito julgadora, fui muito julgadora, sigo sendo ainda se eu não prestar atenção, mas que isso foi um conselho lá da minha astróloga, né? Que eu acho que muita gente deve conhecer, que é de botar um elásticozinho aqui no punho, e cada vez que você tiver um pensamento negativo, uma crença, né, de que eu não posso, ou quando você se pegar julgando outra pessoa, julgar, a gente fala reparar, né, falar, dá uma elasticada no teu braço e cancela, até o professor fala muito isso. Então, realmente funcionou muito pra mim. Então, cada vez que eu entro, assim, que eu acho que é uma baixa, né, de vibração, minha vibração começa a baixar um pouco, que eu começo já a enxergar as coisas de outra maneira, um pouco mais negativa, eu boto aqui meu elástico e tô treinando meu cérebro e minha mente todo dia. É muito importante, te ajuda muito nesse processo. Então, gente, aí foram acontecendo coisas, assim, muito engraçadas, porque eu lembro que eu reclamava muito de que eu não tinha amizades boas, amizades verdadeiras, ou amizades que fossem realmente afins a mim, né? E de repente começou a aparecer pessoas, e justamente pessoas super conectadas e que também conhecem Hélio Couto, por exemplo, acreditam mais, né, que no todo, não no Deus do velhinho do cajado, né, igual diz o Hélio. Então foram aparecendo, assim, pessoas em situações, e a amizade foi permanecendo. Então hoje eu posso, já fazem... Eu pedi minha segunda onda agora, então já faz um pouquinho mais de 3 meses da ressonância harmônica, mas as palestras devem fazer já uns 6 meses, eu acho. Tudo tem fluído, assim, de uma maneira incrível, né? A partir disso, eu comecei a me sentir mais merecedora e acreditar mais em mim. Tanto é que eu descobri que eu poderia ser astróloga também, e também sempre foi um tema que me interessou muito. Então eu comecei sem medo, eu fui lá, fiz o curso, treinei fazendo mapa de todo mundo. Então foi nascendo em mim uma nova profissão. Então hoje eu já trabalho com astrologia, já fiz mapas de remuneradamente mesmo. Então, eu só tô ganhando experiência, né, nisso. E foi uma coisa que também foi a ressonância que me ajudou a ter essa perseverança. Eu senti muita, nos primeiros
semanas, muita vontade de ler, de aprender. Foi assim, incrível, minha cabeça tava explodindo. Eu até me matriculei também, voltei pro inglês, que eu já tinha um nível básico ali. Então, pro intermediário. Então, eu estou seguindo, tô estudando ainda, mas no começo não fez assim, não. Me custou bastante voltar a engrenar agora, já indo agora para esse quarto mês que tá fluindo muito mais. Então, é um processo lento, depende também da sua dedicação, de quantas crenças limitantes você tem. Eu acho que eu tinha muitas, tanto nesse âmbito, né, de estudos ou relacionamentos também. Meu relacionamento melhorou muito, porque eu soltei. No começo eu tava com muito medo, né? Eu tava com medo de perder o que eu tinha, tudo que eu tinha conquistado até agora. Mas eu falei, virou a chave na minha cabeça, eu falei, não, se eu tenho medo, é isso que eu vou atrair pra mim, né? Então eu solto, eu deixo nas mãos do todo, eu não posso controlar isso. Eu posso fazer a minha parte, né? Ser uma pessoa melhor, focar no meu autodesenvolvimento, porque automaticamente assim as pessoas vão vir para mim, vão querer estar perto de mim. E também, gente, mas agora eu acredito que foi do segundo mês pra frente, eu comecei a me interessar muito pela meditação e quis muito me conectar com a minha centelha divina. E realmente é fenomenal, porque você tem que começar sem muita pretensão, simplesmente por relaxamento e essas coisas. Logo, pouco a pouco as coisas vão surgindo, você tem dúvidas de certas coisas, ou você quer ter certeza de alguma coisa, você fala, você pergunta, sem esperar muito a resposta, mas a resposta vem em forma de paz, tranquilidade. Pra mim veio assim. Então, gente, eu tenho notado aqui muitas coisas que aconteceram. Muita coisa. Eu me senti muito irritada em alguns momentos. Mas também teve dia que eu me senti super disposta e feliz. Também senti como que as coisas começavam a cair, meu celular começou a cair muito, assim, agora parou de novo, mas... Ou coisas que paravam de funcionar, como fone de ouvido. Talvez não tenha nada a ver, sabe? Mas talvez sim, não sei. O que mais? Teve até uma coisa engraçada, a gente fica muito magnético, né? Porque as pessoas querem estar perto de você, assim, do nada. Teve até um episódio que eu achei engraçado no metrô, no metrô aqui, pra quem não sabe, eu moro em Barcelona, na Espanha. Aqui geralmente, como é uma cidade assim, com muita gente, muitas culturas e tal, ninguém se fala muito no metrô, a não ser que você já conheça essa pessoa. Então eu lembro que eu tava voltando pra casa, eu tava sentada no metrô, então muitas pessoas desceram, aí são 4 bancos, eu fiquei na ponta aqui em um. Então entraram 2 rapazes, assim, aí um chegou, sentou, eu tava lendo esse livro aqui, que eu mostro pra vocês, do Stephen Arroyo, e esse rapaz, ele se aproximou de mim, fala sobre os 4 elementos, psicologia, astrologia, e me perguntou do que era o livro e tal. Detalhe, ele me perguntou em inglês, né? Ele não falava espanhol, então parece que foi como que uma situação que o universo criou pra mim praticar meu inglês. Então, troquei 2, 3 palavras com ele, porque eu também já tava chegando em casa e desci. Até comentei com meu esposo, eu falei assim, foi engraçado a situação, porque raramente alguém fala comigo no metrô. Fora isso, gente, aconteceram muitas coisas, assim... Agora, eu pedi agora a segunda onda, a mesma coisa, quando você manda um e-mail falando que você já acabou sua primeira onda e tal, eles te mandam um questionário perguntando sobre muitas coisas, né, o que mudou no seu paradigma e tudo isso.
Eu fui bem sincera, escrevi tudo que tinha acontecido de bom e de não tão bom, tudo que me aconteceu, e como eu vejo o mundo agora, né? Então é importante você ser sincero no questionário, então mandei num dia, no dia seguinte eu já tinha a minha onda pronta. Dessa vez eu não senti nenhuma mudança física, nenhum nada. Então, gente, eu quero falar pra vocês, vou acabar agora o vídeo porque tá muito longo já, se vocês gostaram, fala pra mim, comenta. Também quero encorajar você que tá aí no processo, tá no caminho das palestras, tá sofrendo com as catarses. Não desiste, não. Não desista e tenta... É isso, você tem que pensar fora da casinha, né, que fizeram a gente acreditar aqui. Tem que estar com a mente muito aberta, sem julgar, faz esse exercício do julgamento aí, que vai dar super certo também, assim como deu pra mim, que me ajudou muito. Faz meditação, procura tudo quanto é coisas que te ajudem, né, a estar melhor e a passar melhor por esse processo, tá bom? Bom, um grande beijo, foi um prazer estar aqui conversando com vocês. Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, que se eu puder ajudar, estiver ao meu alcance, eu quero ajudar, deixa um comentário, dá like nesse vídeo para que mais pessoas possam ver, tá bom? Então, um beijo muito grande, muita sorte para todo mundo. Tchau, tchau!